Como eu costumo dizer, é um podcast com Paula Neto e João Berão, feito de conversas sobre comunicação, com convidados inspiradores que não se citam, mas podiam. Bem-vindos a mais um episódio de Como eu costumo dizer, um podcast do João Peral e da Paula Neto sobre conversas com pessoas interessantes que não se citam, mas podiam, não é, Paula? É. Olha, André, para já Olá. apresentar aqui o André Dias, cuja especialidade é comunicação, escrita criativa, não é? Guionismo. Um bocadinho. Sim. André, vamos começar aqui por te explicar, fazer aqui um disclaimer, explicar-te já o nome do nosso, e depois podes discorrer a partir daí, o nome do nosso podcast, ok? Como eu costumo dizer. E sabes como é que nasceu? Nasceu assim, eu e o João não gostamos muito desta expressão, não gostamos praticamente nada, e temos duas teorias. Uma é que é do João, que as pessoas previamente a uma banalidade dizem como eu costumo dizer. Portanto, como eu costumo dizer, na primavera os passarinhos fazem os ninhos. Ou vou só acrescentar, ou uma banalidade ou uma citação de outra pessoa. Pois. Como dizer assim, como eu costumo dizer, o mundo é um palco. Sim, exatamente. E nunca é da pessoa, não é? Incrível que tenhas dito isso e que acho que és tu, que foste tu que inventaste essa frase. Exatamente. E depois a minha doutrina, que é, eu acho que as pessoas não têm estatuto suficiente para se citarem, na maioria dos casos. Quando têm, perfeito, mas têm que fazer descobertas para a história, para a ciência, para a matemática. Sim, normalmente estão estás ocupadas a fazer outras coisas que não citarem-se elas próprias. Exato. Ou então a pensar em outras frases Portanto, para criar. como é que tu costumas dizer, sendo assim? Eu costumo dizer que não costumo dizer grande coisa, na verdade. Eu não tenho propriamente grande leque de citações. Aliás, era uma coisa que eu estava a caminho de cá a pensar, que é, que tipo de frases feitas é que eu posso dizer neste podcast? E não tenho muitas, na verdade. Não tenho assim grandes frases feitas. Gosto muito de falar sobre coisas e dizer disparates. Eu acho que posso. A minha especialidade é disparates, na verdade. Disparates criativos, disparates na escrita, disparates na rádio, na televisão, na publicidade, onde for. E portanto acabo por não ter grandes frases feitas, porque essas frases feitas normalmente são redundantes e acabam a ser pouco criativas. É um bocadinho contraproducente para o trabalho de um copywriter usar frases que já existam. Não é? André, eu vou... Mas uso muito, não é? No final, vou agarrar essa muleta, não é? Isso eu uso muito. E é assim no início das coisas. Aprendi Eu com vou agarrar no mote que tu estás a dar da escrita do humor e gostava, o nosso tema de hoje é precisamente, e o prazer de ter-nos aqui a conversar connosco, Obrigado. é precisamente para falarmos sobre os desafios que é a escrita humorística e numa coisa que tu entraste logo aí a pé juntos e bem, que é a ideia de não escorregar nos lugares comuns, nas frases feitas, etc. Eu de senso comum, acho que as pessoas que não trabalham profissionalmente no humor têm uma ideia de que o humor é feito das coisas que se dizem todos os dias, e será, Sim. mas ordenadas e montadas da forma certa, porque é difícil. Uma coisa é ter uma conversa de café, outra coisa é que essa conversa de café se torne interessante o suficiente para ser lida ou ouvida, Claro. ou lida por terceiros, não é? Porque tu escreves para outras pessoas. E esse é o meu primeiro desafio. O que é que tu sentes que é o grande desafio da escrita humorística nessa coisa para não escorregar na banalidade? Eu acho que muitas vezes é montar esse mesmo puzzle, ou seja, quando toda a gente já ouviu conversas engraçadas e é uma das diferenças entre o humor e as restantes artes, vou-lhe chamar arte, assim. Acho que pode chamar arte. Vou ser aventureiro, vamos ser aventureiros. Aliás, estou Temerários. neste estúdio lindíssimo da Criativa aqui, que parece, a sério, eu sinto-me que estou num daqueles podcasts de empreendimento, de empreendedores. Claro, E preciso dar dicas para o sucesso, mas eu não tenho. Nós estamos aqui no ecossistema empreendedor de trouxe a minha melhor camisa. Sim, estamos no ecossistema empreendedor de Carcavelos, na sede da Criativa, precisamente, para sair daqui com uma startup e não menos do que isso.
isso. Uma startup do humor. Por favor, façam-me sócio. Sim, estamos a falar de humor, é só um pretexto. Mas isto para dizer que este tipo de... Aliás, a conversa que estamos a ter aqui agora, ou qualquer outra conversa que tínhamos ouvido num café, numa paragem de autocarro, qualquer coisa, pode ser por si só uma conversa que nós achemos divertida, digamos assim, mas quando é transplantada para um contexto de humor de mídia, de audiovisual, não vai ter assim tanta graça, não é? Porque o que tem graça é o contexto da própria conversa. Aquilo que é mais interessante e o desafio, e o maior desafio muitas vezes no humor, é transformar essas pequenas frases que ouvimos, as frases que costumamos dizer, não é? Como costumamos dizer, e montá-las de uma forma mais interessante e mais engraçada, ou pô-las em sítios obviamente inesperados, para que as pessoas que não estejam à espera de que aconteça. O humor é um bocadinho inesperado, não é? Não podemos é sempre uma coisa inesperada o humor. Há uma... Quando é expectável não tem piada. Há uma expressão que o humor é tragédia mais timing. Sim. E o timing é o timing e a tragédia pode ser os contextos, não é? Retirá-lo do contexto, não é? O inesperado é retirar de um determinado contexto, é transformar a tragédia em comédia, não é? Aliás, tu próprio escreveste uma tragicocomédia que foi Os Olhos no Chão. Sim. Era uma tragicocomédia porquê? Nesse caso, foi uma peça de teatro universitário que eu escrevi em 2023 para o Artec, o grupo de teatro da Faculdade de Letras, um dos grupos de teatro da Faculdade de Letras. E era uma tragicomédia mesmo nesse sentido de a comédia aparecia de forma inesperada. Era uma peça que falava sobre temas muito atuais e, eu diria, trágicos, como a crise da habitação, a saúde mental dos estudantes, as rendas por pagar, lá está, os desafios que os estudantes universitários têm, o que é que acontece a seguir a sair da universidade e dentro da própria universidade, o assédio sexual. A inclusão, se calhar. A inclusão também. Eram temas por si só não são temas divertidos. Eu acho que as pessoas tendencialmente não têm tendência a rir-se deste tipo de situações, ou pelo menos a achá-las divertidas. O que as torna divertidas é muitas vezes a ironia ou simplesmente dares um twist à coisa que a torne engraçada, ou algo inesperado que possa acontecer, e muitas vezes vem de situações do dia-a-dia. Esta peça, por exemplo, foi escrita com base em muitos casos que me aconteceram ao longo do meu percurso universitário e ao longo do meu percurso já fora da universidade, incluindo a questão da renda, e a questão da habitação que está na peça, vem de uma reunião que eu tive animada com uma antiga senhoria minha. Portanto, vem daí uma reunião que não teve piada nenhuma, deu cabo do meu sistema central nervoso durante uns tempos, mas depois transplantada para o humor, de facto, tinha piada. Portanto, é isso, é o tal tempo. O tempo também muitas vezes é a distância. Oh, André, e a propósito, André, isto é aquela interação. André! Exatamente, é isso. Essa é a resposta. Isto é um protocolo de comunicação. Claro. O improviso tem essa coisa que são os protocolos de ação e reação. E isto é. Eu digo assim, André, e tu respondes ao João. Quer dizer que encontraste o jogo da cena. Exato. Mas o que eu ia dizer, estava a ouvir falar, e tu és um escritor profissional, no sentido que és um copywriter, mas no sentido que também escreves muito para televisão. Escreves para o Canal Q, que é. Escrevia. Já não escreves, mas escreveste durante bastante tempo ao Canal Q, que era, sem dúvida, a plataforma de escrita humorística mais estável e mais reconhecida em Portugal. Era a Academia de Alcochete do Humor, eu costumo dizer. Era um bocadinho a Academia de Jovens. Com invasões? Às vezes. Eu estou a fazer esta piada, mas antes de mais não quero ofender o meu próprio sportinguismo, porque aqui onde nós estamos, na Creative Podcast Series, há um problema que são todos lampiões. E eu faço uma piada destas e depois fico imediatamente incomodado com a possibilidade de estar a ofender o meu próprio sportinguismo, que levo muito a sério. Não faz mal, eu sou de Vitória de Setúbal, não tenho esses problemas. Ser de Vitória de Setúbal é quase como ser do Belenenses, não é? É um masoquismo, saudável. Não incomoda. Não, mas as pessoas do Vitória de Setúbal são muito aficionadas e são. Eu já assisti a um jogo. Eu sou de Sporting. Aliás, mas, eu comecei a ser de Vitória de Setúbal precisamente. No outro dia estava a pensar muito afincadamente nisto, porque raio é que eu sou de Vitória de Setúbal. Este clube só me dá sofrimentos, empata como um carapachense. O que é que eu estou aqui a fazer?
E percebi que vem muito de uma lógica de underdog que eu gosto nas minhas histórias também. Ou seja, aquela coisa de é muito chato um clube, da mesma forma que é muito chato ver uma história, e para mim aborrecem-me de morte, de tédio, aqueles filmes em que o herói ganha sempre e está sempre aqueles filmes tipo Velocidade Furiosa, em que o Vin Diesel nunca perde uma luta, o The Rock nunca perde uma luta, já toda a gente sabe que eles ganham. Isso para mim é o Benfica e o Sporting, na verdade. São aqueles clubes que ganham sempre, ou quando ganham por 1-0 os adeptos já estão a pedir a cabeça do treinador porque só ganharam por 1-0. Amigos, para mim no Vitória de Setúbal um empate é uma festa. Um empate é uma festa. Um empate na terceira divisão é loucura, é estádio vai abaixo de festa. Portanto, eu gosto muito dessa lógica de underdog no futebol, na minha vida no geral, e nas histórias. Sim, o anti-herói também é aquele que mais me atrai. Sempre a minha atração a todos os níveis é sempre pelo anti-herói. É uma coisa que. Mas eu acho que isso tem um bocadinho a ver com as pessoas que têm algum sentido. Gostas do anti-herói? Eu gosto. O anti-herói é o tipo que mais me atrai. Mas na comédia tu vês muito aquela piada autodepreciativa que tem muito a ver com esta lógica do anti-herói. E portanto eu percebo isso. Talvez por isso seja de Sporting. Meu Deus, sim, não era isto que eu queria dizer, João, não era isto. Mas eu tenho uma coisa, vou só aqui salvar a Paula num instante. Obrigada, porque eu sou mesmo. Eu, a propósito de grelhas de trabalho, e que eu acho que é sempre uma oportunidade interessante, nós temos alguém que escreve profissionalmente presente numa conversa como esta. Porque uma coisa que as pessoas lá em casa, adoro esta frase, que as pessoas lá em casa têm sempre curiosidade de saber o que é que se passa nos bastidores, como é que isto se constrói, etc, etc. E tu em particular tens um framework que eu sei e que eu vou expor agora aqui em público, que é o framework do wrestling. Tu és fã de wrestling, és fã de wrestling e utilizas muitas vezes quando escreves uma coisa agora a seguir vais corrigir todos os disparates que eu estou a dizer. Não, estás aí bem, escreves uma determinada coisa e se achas que tens medo, há um momento em que é preciso no fundo correr isso e perceber se ficou bem escrito, se não ficou, se está perceptível, e tu fazes isso, segundo sei, traduzindo tudo para a linguagem de wrestling, e isso é o teu framework para perceber se ficou ou não bem escrito. Por favor, fala-nos desse método. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Um pequeno contexto antes de entrar muito na coisa. Eu sou um fã de wrestling, como se pode ver pelo meu físico invejável. Foi a minha primeira pista. Exatamente, é mesmo por aí. E eu acho que o wrestling, ou luta livre americana, para os outros. Para os outros não percebem. Mas é para toda a gente também, para quem gosta de português, não sei. Eu acho que o wrestling é uma forma de storytelling muito primitiva. E digo isto no bom sentido, não digo isto no sentido pejorativo. Acho mesmo que tem alguns toques, e há muita gente a falar sobre isso, muitos fãs de wrestling que falam sobre isso também, que tem um tipo de storytelling muito shakespeariano em algumas coisas. A construção dos atos, muitas vezes nas histórias, acabar com uma grande batalha, uma grande luta, tal e qual como acabavam grande parte das peças de Shakespeare. E há aí elementos muito primordiais da forma como se conta uma história que eu gosto de transplantar. Temos os ouvintes de wrestling a ouvir nós podcast dizer assim: finalmente alguém que nos entende. Isto não é propriamente uma novidade. É há muita querido. Gente a dizer isto. Ele disse: temos os praticantes, ouvintes, todos fãs os três de wrestling a dizer finalmente alguém não sei o quê. E eu disse: agora temos os fãs, os ouvintes, não sei o quê, a dizer: não estou a perceber nada do que é que ele está a dizer. Pois, eu nem vou entrar em exemplos concretos porque senão aí aborreço-vos a vocês de morte também. Mas, por exemplo, quando eu sinto que alguma coisa não está a correr bem numa história que estou a tentar contar, normalmente isto é um processo mais aplicado quando estou a tentar escrever alguma série, algum conto literário, ou até mesmo na peça de teatro que falámos há pouco, foi um dos métodos aplicados, em que muitas vezes há um caminho até chegar à conclusão final da história. No wrestling, o main event, a história é o combate final, digamos assim. E tem que fazer algum sentido os passos para chegar lá. Há a teoria dos 11 passos para chegar a uma história, há as estruturas de 3 atos, há tudo isso. Mas muitas vezes perdem-se essa estrutura, é muito difícil ou mais difícil de ser aplicada em arcos secundários, quando tens personagens secundárias e arcos que vão entrando e que, no caso de uma peça de teatro, por exemplo, a não ser que seja uma peça muito estanque, em que tens
os 4 e 5 personagens todas juntas ao mesmo tempo. Muitas vezes há personagens que entram, que saem, que só lá estão a cumprir aquele propósito. O farmacêutico em Romeu e Julieta, não é? Porque é que a Raia parece um farmacêutico a 10 minutos do fim, não é? O boticário, aliás, o boticário. O farmacêutico sou eu já a traduzir não para o wrestling, mas para o século XXI. O técnico de farmácia de Shakespeare. E acho muitas vezes que, simplificando ao máximo, neste caso para uma coisa que eu gosto, mas podia ser, sei lá, para futebol, até se calhar para futebol pode resultar, mas simplificando para um tipo de storytelling muito básico, consegues perceber muitas vezes onde é que estão as falhas na história. Porque é que esta personagem está a fazer isto se não tem motivação nenhuma? Se a motivação dela, a questão de protagonista-antagonista, que é uma coisa muito central no wrestling, é também uma coisa muito central nas histórias. O protagonista tem um objetivo, tem um antagonista para chegar lá. Neste caso, normalmente, é 1 contra 1, resolvem num combate de escadote, mas pode ser de outra forma qualquer. E é simplificando a linguagem ao máximo. Mas eu tenho aqui uma questão. Não sei se fez sentido. Fez muito para sentido. mim, por acaso, nenhum, mas estamos bem, não é? Não fez. Há aqui uma questão só, a ver se eu organizo aqui o pensamento. Quando escrevemos ou quando se escreve uma peça de teatro, uma coisa importante é os intervenientes, portanto, a cena e a contracena, terem diferentes emoções, terem emoções diferentes, que ele tem que ter um desequilíbrio de emoções. Ora, no wrestling... É? É. Sim. No wrestling tem a mesma emoção, não? A mesma emoção no sentido de pergunta. Violência? Não, tem motivações diferentes. No sentido geral. Eu acho que tem motivações diferentes, ou seja, tu tens um herói e tens um vilão sempre, normalmente no mais básico. Há sempre uma teoria dos opostos, não é? Exatamente, é um bocadinho por aí sempre. Mas a emoção não é a mesma? Não necessariamente. No wrestling, estou a falar do wrestling. Não, a sim, ação, que eu domino o wrestling. a ação, eu diria, obviamente não me vou aqui apoderar desta especialização em wrestling que eu andei até nós. Mas eu diria que nesse joguinho teatral do wrestling, independentemente, eles têm a mesma ação física, que é, ou melhor, eles, como o André dizia há bocado, eles têm o mesmo contexto, não é? Tem o contexto, tem o espaço físico, etc. Mas depois há um protagonista e um antagonista, e mesmo um herói e um vilão. E mesmo o tipo de ação muda, ou seja, sim, há um que está a dar e outro que está a levar, não é? Exatamente, e normalmente o herói é associado a movimentações e a acrobacias, coisas mais artísticas, e o vilão é associado a coisas mais de anti-jogo, digamos assim, fazer batota, trapacear o adversário, trapacear, distrair o árbitro. Quando há boas palavras, gosto de fazer assim uma pequena então malandragem. Pronto, existe... Ser um mafarrico. Com a breca. Portanto, há um desequilíbrio de emoções também no wrestling. Claro. Há desequilíbrio de emoções em tudo. Sim, mas é engraçado quem vê como eu. O cenário da criativa está a inspirar. Eu gostava de dizer que este episódio do podcast está provavelmente em risco de se tornar no mais erudito de sempre. Isto vai passar na RTP2. É verdade. E eu ia propor que daqui a pouco nos descalçássemos e acendêssemos um incenso. Exato. E depois podemos continuar. Por mim pode ser. Eu trouxe uns ténis rotos que romperam a caminho de cá, portanto então pronto, posso já começar. Olha, e falando aqui em tragicomédia, história da minha vida. Pois, eu ia para a história da tua vida. Há um episódio que eu me lembro, até porque eu assisti, e que eu achei que tu tens de contar aqui, que é como é que tu... aliás, eu acho que tu deves ensinar as pessoas como é que se faz um currículo. Ok, já sei qual é o episódio de que estás a falar, apesar de não ter estado nessa viagem de Fertagos comigo. Isso foi o que mais me marcou. Isso foi o que mais me marcou, que foi que eu olho para aquilo. Bom, conta. Largámos aqui mais uma referência a uma marca, sempre na expectativa de que apareça um patrocinador para este podcast. Se Fertagos me patrocinar, estou bastante contente. Eu sou da Margem Sul, nasci e vivi a minha vida toda na Margem Sul, em vários sítios diferentes da Margem Sul, por isso é que não vou dizer nenhum, porque vou ser injusto com 30 localidades diferentes. Mas podes dizer. Sei lá, agora é Azeitão, agora estamos em Azeitão. Vamos dizer Azeitão hoje, mas amanhã, quem sabe, se não é uma quinta do conto da vida assim. E o que aconteceu foi que ainda esta semana fiz um currículo igual para uma candidatura. E o que eu faço normalmente quando
quero algum trabalho, eu trabalho em regime de freelance, na maioria dos casos como copywriter, e quando quero muito um trabalho, eu imprimo o meu currículo em versão gigante e vou entregá-lo a sítios. E nesse caso, isto já foi há uns anos, aliás, foi o currículo que entreguei na altura para a entrada nas produções fictícias, e foi esse mesmo que a Paula estava a falar. Eu criei uma página minha da Wikipédia, deu-me muito trabalho no Paint, foram 3 horas de Paint naquilo. Na altura ainda não sabia mexer em grandes designs. E criei o meu currículo com uma página da Wikipédia, ficou muito bonitinho, mandei imprimir em formato, não quero mentir, mas acho que foi A2, aquilo era mesmo muito, muito grande. Plastifiquei num cartão gigante, Capa-Line, exatamente, um belo Capa-Line, e transportei aquilo comigo até aos locais onde era para entregar, neste caso foi às produções fictícias. Só que lá está, entretanto há toda uma viagem logística para fazer com um currículo debaixo do braço, e portanto foi uma das minhas viagens de comboio mais divertidas, é verdade, a viagem em que basicamente estava eu sentado numa das cadeiras do Fertagos e ao meu lado eu mesmo em currículo versão gigante. Não, e da Wikipédia. E da Wikipédia, exatamente. Eu e a minha página da Wikipédia lado a lado. Senti-me como no Exterminador Implacável, quando ele tem aquela visão em que consegue ver as informações das pessoas. Eu sinto que era um bocadinho isso que estava a acontecer às outras pessoas. Só que eram os passageiros. Os outros passageiros, exatamente. Os outros passageiros vinham e diziam experiência profissional. Tipo, conseguiam olhar para mim e viam experiência profissional. E esta semana voltei a fazer um desses currículos, mas não foi para entregar, foi fotografá-lo em alguns sítios. Quase fui expulso de um estabelecimento porque estava a pôr o meu currículo em prateleiras desse mesmo estabelecimento. Mas eu acho que é uma forma criativa que eu arranjei de chamar a atenção laboralmente. Eu nunca consegui um emprego, dizer para mim que é a única coisa que eu acho que faço bem laboralmente é currículos. Eu nunca consegui um emprego, um trabalho que quisesse, um projeto, qualquer coisa, fazendo exatamente o mesmo que os outros fazem. Ou seja, quando há regras muito específicas de tens que entregar este formuláriozinho, este papel deste projeto, 9 em cada 10 eu não consigo. Mas quando... Não consegues, uma curiosidade só técnica, não consegues chegar a entregar ou entregas e não tem efeito? Não fico. Entrego e não fico. Normalmente entrego, não consigo, não fico. Mas quando faço alguma coisa assim mais fora da caixa, tem-me corrido bem. E eu acho que é a única dica que eu posso dar às pessoas, se é que posso dar alguma dica às pessoas. Mas agora estou aqui neste estúdio tão bonito, vou dar uma dica às pessoas, claro. E trouxe a minha melhor camisa. Portanto, eu acho que a melhor dica é, quando querem algum projeto e um projeto que tenha a ver com uma coisa criativa, sejam criativos na forma como entregam e como se apresentam às pessoas. Eu acho que aquela coisa de, se queres ser um criativo e não tens um currículo criativo, não tens um portfólio criativo, não tens uma forma de te apresentar criativamente e enviares apenas um e-mail bonitinho com o teu CV Europass, um design ligeiramente diferente, aquele design clean, mas que pronto, é igual a tantos outros, porque hoje em dia há 300 aplicações de fazer currículos, há 450 designs diferentes e portanto, e formas de escrever mail, já toda a gente viu todas as formas possíveis de escrever mail. Arrisca um bocadinho, faz uma coisa um bocadinho diferente. No meu caso é um Capa-Line gigante que te levo debaixo do braço com a página da Wikipédia, mas pode ser outra coisa qualquer. Como é que as pessoas reagem quando tu entras num determinado sítio com o currículo debaixo do braço? De forma muito estranha. De forma muito estranha. Eu posso dizer que nessa do Canal Q, que foi quando entreguei, disseram: tem certeza? Queres deixar isto aqui? Não sei. Mas isso era administrativa, não? Talvez, sim. Mas ainda assim é aquela coisa. No caso criativo, normalmente costuma correr bem, mas há sempre aquela. Mas qualquer pessoa que for entregar um currículo a algum sítio ou que for candidatar-se a alguma coisa, não lida normalmente diretamente com o criativo. Vai lidar sempre com 3 ou 4 pessoas antes que estão a fazer essa triagem, seja recursos humanos, seja marketing, seja uma recepcionista, qualquer coisa que vai sempre olhar assim meio de lado, o que é que estás aqui a fazer? No meu caso, eu digo simplesmente, podem ficar com isso, se não quiserem, o cartão é bom, façam bases para copos. Exato. Olha, mas eu acho que o João também pode aqui. Eu acho que o João aqui tem muitas coisas também a acrescentar, que é esta ideia de sejam criativos. Não, mas sejam criativos é um bocadinho como sejam felizes. As pessoas não são criativas ou não são felizes. Pronto, sejam felizes,
coisas e coisas deste género, não é? As pessoas não são criativas porque querem ou porque não querem. Sim. Isto não sei. Sim, eu percebo esse ponto. Percebes? Acho que faz sentido. Eu acho que, obviamente, há um fator inerente à criatividade. É aquela coisa de tu podes ensinar uma pessoa a jogar muito bem futebol, não podes ensinar a pessoa a ser um Ronaldo e um Messi, podes aproximá-las através de técnica, de trabalho, a fazer isso. Mas também, lá está, Ronaldo e o Messi não chegaram lá porque, ou Cody Rhodes e o Roman Reigns, para dar exemplos de wrestling, não chegaram lá e não chegaram lá, exatamente, não chegaram lá e não são campeões do mundo, ou serão campeões do mundo na próxima WrestleMania, porque sim, não é? Porque trabalharam imenso para lá chegar também, aprenderam muita técnica, falharam muito até lá chegar. E eu acho que a criatividade é um bocadinho a mesma coisa. Há coisas que não se ensinam, obviamente, mas podes trabalhar bastante para chegar a pontos muito interessantes. Eu a isso acrescentaria apenas que há muitas formas de criatividade, não é? E muitas vezes nós, quando pensamos na ideia de ser criativo, é porque nos estamos a cingir ou a nós mesmos ou em relação a outras pessoas, às vezes quando estamos em momentos de liderança, há a ideia da criatividade que nós convencionamos como ser criatividade, como por exemplo escrever bem, saber desenhar, tocar uma música, dançar, e claro que isso são formas de ser criativo. Sim. Há também a contabilidade criativa, não é? Claro, a contabilidade que é que mais interessa? Há vários tipos de criatividade. A contabilidade criativa assemelha-se mais à ginástica acrobática, não é? Está mais próximo da ginástica acrobática do que da criatividade. Não, mas a ideia de que uma pessoa que trabalha num escritório e escreve um e-mail pode ser criativo na maneira como escreve e não é só necessariamente a tentar ser engraçado, pode ter uma abordagem criativa consoante quer ou não ser mais ou menos empático, consoante um líder que se quer aproximar mais da equipa porque sente que é distante, porque é tímido, etc, pode procurar relacionar-se de uma forma mais criativa e uns dias é porque leva uma camisa excêntrica, mas outras vezes é só por coisas como agora vou ter o cuidado de quando as pessoas entram dizer bom dia e tratar a pessoa pelo primeiro nome, por exemplo, e dizer bom dia Paula, bom dia André, e isto é uma forma de criatividade. E há uma coisa curiosa que havia um artigo da Forbes que dizia que 77% dos adultos consideram que já não são criativos, que a criatividade é uma coisa de crianças, não é? Quando na verdade o mundo não é binário, não há criativos e não criativos. Isto era para responder à provocação da Paula. Nós somos todos criativos e a criatividade manifesta-se nas pessoas de forma diferente. O que o André parece que está a dizer e que eu acho muito interessante é a ideia de que a expressão dessa criatividade, se nós queremos que essa criatividade se cruze com uma área artística, então aí vamos ter que perceber que ela tem que levar uma dose grande de técnica e que mesmo quando levar essa dose de técnica nem todos somos o Messi nem o Ronaldo, não é? Sim, portanto, e muito trabalho acima de tudo, muita tentativa e erro. Sim. Mas a grande diferença, segundo dizem, eu não é por ser sportinguista, mas não sou grande futeboleiro. Isso é só uma coincidência, mas eu sou sempre aquela pessoa que percebe menos de futebol em todo lado. Sou eu. Há um português que percebe pouco de futebol, sou eu. Estou aqui. Mas segundo sei, essa é uma das grandes diferenças entre o Messi e o Cristiano, não é? Portanto, o Messi é o virtuoso e o Cristiano é o trabalhador. Exatamente, sim. É o que toda a gente diz, não é? Quer dizer, o Cristiano ajuda o facto de ser matelão e forte, etc, mas o que ele vem é de trabalho. E o Messi, como a estrutura física é muito mais pequenina, enfesada, etc, é uma coisa, tudo aquilo nele. Sim, é exatamente esse o ponto. Podem chegar os dois a grandes pontos. Claro, era aí que tu estavas a querer chegar, não é? Sim, exatamente. Que há dois caminhos, sim. Mas olha, transpondo isto para o humor. Sim, claro. Transpondo isto para o humor, e por acaso acho que nós podemos os três falar sobre isto. Quem tem sentido de humor, aquilo escapa-lhe pelos poros. Quer dizer, estás a fazer uma apresentação muito séria, muito não sei o quê, mas aquilo é maior que tu. Sim. Sai-te. Já trabalhei com uma pessoa assim, que suave imenso. Isso aí mesmo. Sim, ficava assim com aquilo que se chama a marca da base do copo debaixo do braço. e eu tinha sempre pudor, não vou dizer o nome, porque tinha sempre pudor se havia de lhe dizer ou não, porque às vezes estávamos assim numa reunião e ele tinha assim aquelas duas mãos, mas escapava-lhe pelos poros o humor. E eu tinha sempre a sensação de devia lhe dizer assim: pá, essa t-shirt já está péssima.
Não, ele Mas nunca melhorou a disse, piada. nunca disse. Reparaste que ele melhorou a piada, Não, porque foi a bom, piada foi bom, para si era péssima, não é? Mas depois, como ele tem graça, foi melhorando aquilo até conseguiu. O humor é como a transpiração, muitas vezes é natural, não é? Mas isto para dizer que a criatividade ou o virtuosismo do Messi também há uma matriz ali, não é? Também há Claro, ali claro. uma. Aprende-se, não sei se por acaso aprende-se, não é? Como tudo, eu acho que não há nada. Mas o humor eu não tenho bem a certeza que se aprenda. Acho que o humor não se aprende. Ou que se. Vou melhorar isto, ou seja. Força. Não, vou melhorar. Vamos voltar atrás. Se tu cresceres num caldo onde há graça e humor, tu adquires aquilo, certo? E há uma aprendizagem. Mas na verdade não é uma coisa que tu, como jogar à bola ou até mesmo ter rasgos criativos, não é ser criativo, é ter rasgos criativos, é conseguir ter um modus atuandi criativo. Mas no humor eu não tenho certeza que isto aconteça. Eu concordo um bocadinho contigo. No fundo, o que tu estás a dizer já não é nada mau, eu acho. Não é nada mau, foi ótimo. Eu estou doida. Numa analogia com o que estás a fazer e que eu concordo e que acho que é bastante válido. No fundo, o humor é um bocadinho como aos cozidos, não é? Porque tu tens os legumes que, se estiverem dentro do caldo a marinar, não é? Vão ficar com aquele sabor e com aquele tempero. Mas toda a gente sabe que um legume à parte, sem tempero, sem caldo, não sabe a nada, não é? E é um bocadinho esta metáfora de rãs foi um bocadinho para explicar aquilo que eu acho também, que é o humor nasce muito da convivência com o outro, nasce da interação, nasce de um convívio interpessoal que não se consegue fazer, ou seja, ninguém consegue fazer humor sem ter fechado numa cave assim, com paredes brancas num colete de forças. Não é possível sem conhecer o mundo, sem conhecer referências, sem conhecer os outros, sem os ouvir, sem ouvir os tais, como eu costumo dizer, não é? Sem ouvir essas frases. Isso que estás a dizer, eu acho... É observação. E acho bastante interessante e leva-me para uma proposta que é se tu sentes que no teu humor, isto é quase uma coisa, eu agora vou ter o meu momento de evangelização, porque tu disseste uma coisa com a qual eu me relaciono muito, que é a ideia de que tu não, um bocadinho há uma metáfora económica para isso, não é? Que não podes ir ao banco levantar o dinheiro que não depositaste lá, não é? E é um bocadinho essa ideia de que se a pessoa quer ser um comunicador, que é um bocado o mote aqui do nosso podcast, no geral, não só deste episódio, se a pessoa quer ser um comunicador, tem que absorver primeiro um bocado a ideia da esponja criativa para depois poder partilhar, seja isso em que área for, seja no humor, na escrita, como ator, como blogger, seja em que dimensão for, tem sempre que absorver. E tu disseste uma coisa muito interessante, que é a ideia de que a pessoa que está numa cave com paredes brancas, no fundo não tem nada, não está a apanhar sol nenhum, não é? Portanto não há nenhum processo que possa acontecer. E então a pessoa se quer ser um bom criativo, ou pelo menos um criativo que produza, bom ou não, depois o público logo considera, mas que produza, tem que ler, viajar, absorver, relacionar-se. Era aí que estavas a chegar. Claro, não é? Um bom músico tem que ouvir música, um bom escritor tem que ler livros. Eu acho que, e da mesma forma que alguém queira comunicar com humor, tem que consumir humor e tem que, acima de tudo, ter um olhar de observação crítico e apurado sobre tudo o que vê, não só sobre coisas de humor e não só sobre conteúdos do que se considera clássico, o humor, o stand-up, os programas de humor de televisão, as séries, os sketches, nada disso, sobre tudo, no geral, porque o humor, para além de ser uma arte, uma forma de expressão, é também é muito associado a um sentimento, é muito associado ao riso, portanto tem que... É uma emoção. É uma emoção, exatamente. E, portanto, tem que ter esse lado de encontrar o riso nas coisas mais improváveis e tentar perceber onde é que pode ou não estar. Às vezes pode não estar em lado nenhum, mas faz parte do trabalho. E é possível ter sentido de humor
sem ser criativo? Não, claro que é. Claro que é possível ter sentido de humor sem ser criativo, Não, aliás. Não sei Esse é o grande. Eu acho E que é esse é o possível grande ter problema. sentido de humor sem ser engraçado também, não é? Sim, claro, não há nada pior claro. que a figura Sim, do sim. engraçadinho. Sim, sim. Não há Mas nada esse mais é um dos deprimente. grandes problemas que eu acho que, especialmente em Portugal, a área do guionista. E agora vou falar como guionista. Espeta a E faca. como membro Agora, da agora, Associação agora. Portuguesa de Tivemos tempo Argumentistas todo e para chegar Dramaturgos, aqui. como membro, e eu acho que é um problema que existe, não só em Portugal, é um problema geral. Não, nós cá em Portugal. Mas que em Portugal é muito Navega essa acentuado. onda, navega essa Não, onda. em Portugal este problema é muito acentuado, que é o problema de nem toda a gente conhece alguém que saiba tocar um instrumento. Tocar um instrumento é preciso trabalho, técnica, e é uma coisa difícil. Nem toda a gente sabe tocar uma guitarra. Nem toda a gente sabe tocar piano. Nem toda a gente sabe pintar um quadro. Mas toda a gente tem um tio ou um amigo que sabe contar uma anedota. E toda a gente, em princípio, aprendeu a escrever na escola. Portanto, são coisas que a ferramenta para chegar à comunicação e para chegar à escrita é uma ferramenta muito mais amplamente acessível, para mim, pelo menos na minha opinião, do que uma ferramenta, do que para uma arte como a literatura, como a escultura, como a pintura. A literatura e a escrita são áreas muito mais acessíveis. As pessoas sabem, em princípio, escrever, têm a escolaridade para escrever. Daí a escrever com essa técnica, com esse trabalho, com essa parte apurada, é um processo um bocadinho diferente. E em Portugal, o que eu sinto muitas vezes é que há essa desvalorização do trabalho da escrita, do processo da escrita, e não falo do meu caso em particular, falo de vários casos. Seja no cinema, seja na televisão, especialmente. Assistimos na última semana a uma gala de um canal de televisão que tinha precisamente isso como grande sintoma, que há uma falta gritante de escrita, porque é muito mais apelativo dizer: nós estamos a fazer isto tudo de improviso, estamos aqui, nós nem escrevemos nada, nós nem contratamos ninguém para escrever, isto está-nos a sair tudo agora assim de repente. E sobre isso acho que o João até poderá falar melhor do que eu. O próprio improviso tem muito trabalho por Não, trás. eu ia dizer isso. Isso é Não algum é? pressuposto, até podia dizer tóxico, mas é porque a ideia de que o improviso não se treina, não é? De que Não, o improviso- exatamente. E de que um bom improviso não precisa também de um framework, não precisa de uma grelha. E esse improviso que não é só o improviso do humor ou o improviso do palco. Quer dizer, esse improviso, mesmo quando se trabalha no dia a dia, num contexto mais corporativo e quando as pessoas precisam de improvisar, conseguem improvisar se tiverem um protocolo. Aquilo que as pessoas muitas vezes. Estou a reagir à tua provocaçãozinha. Aquilo que as pessoas muitas vezes chamam improviso é fazer ocalhas. Exatamente, sim. Que é pá, estamos aqui a fazer ocalhas e não estão a valorizar. Concordo. Pois não, porque Eu usei a ocalhas- palavra improviso, mas foi claro, nesse não, sentido. porque a palavra improviso aí é nesse sentido em que, se pensarmos que o improviso é também em si mesmo uma forma técnica de atuar, Sim, sem dúvida. então quando as pessoas dizem assim, pá, fizemos isto tudo sem pensar em nada, não temos nenhuma grelha, olha, abrimos a boca, isto é o que sai. Isso não é improviso. É a Isso balda. É a balda. É a balda, Isso é a balda. exatamente. E o a balda, pronto, é conforme. Há coisas que podem ter muita graça, outras não têm graça nenhuma, outras são uma lástima. Sim. E nota-se, muitas vezes queixamos. São aleatórios, é à sorte, se é o Sim, calhas sim. é à sorte, não é? Completamente. De qualquer forma, o improviso tem um protocolo, não é? Não é isso que estás a dizer? Sim. Tu podes improvisar, ainda que não haja protocolo, tu podes improvisar bem se souberes muito já à cabeça, ou seja, se já tiveres muito Exatamente. muito Tens que ter conhecimento muito trabalho de casa. muito trabalho, exato. Muito Isso, aliás, é uma conhecimento. coisa que no improviso em particular, que é uma área que eu sigo mais como investigador e estudioso do que Como académico. Sim, eu sou um académico do improviso, mais até do que um performer, não é? Ser um performer de improviso é uma coisa que acontece de vez em quando na minha vida. O que acontece mais é ser um investigador do tema Sim. e utilizar isso depois noutros contextos. Incluindo Conessor. Vamos tornar isto mais não, erudito. estou aqui há imenso tempo a lançar a escada. Não lançamos uma palavra Conessor. Não, erudita. eu estava aqui à espera que tu usasses essa, quer dizer, estava claramente a lançar a escada para ver se. Eu até já estou de meio e tudo, já me descalcei. Mas olha, já não lembro o que é que ia dizer sobre ia dizer uma coisa Mas as incrível minhas são mais de giras. erudita sobre improviso e esqueci-me. Deixa-me então pegar nisso, Mas porque pega, salva-me, acho faz que tem muito a não ver. faço ideia o que é que ia dizer. Porque muitas vezes nós dizemos que muitas vezes nós queixamos-nos, em Portugal especialmente, que não há uma série de jeito, não há um filme de jeito. A escrita em Portugal é sempre um problema nos filmes, nas séries, nas novelas, nas televisões, onde for. E muitas vezes o que acontece é porque há falta de investimento nessa escrita. Não é pela qualidade
porque temos argumentistas e dramaturgos com muita qualidade em Portugal, pessoas com muita técnica, com muito trabalho, com muitos anos disto, e que sabem e que percebem e que podem fazer bem, mas há falta de investimento nisso. Há desvalorização muitas vezes a nível, já nem falo a nível salarial, mas também a nível de oportunidades, a nível muitas vezes de termos uma lógica muito presente de realizador-autor, especialmente isto mais no caso do cinema, em que o papel do argumentista é descurado em função, muitas vezes, da parte mais técnica fotográfica, mais estética, e, portanto, a história em si fica sempre um bocadinho mais coxa, porque lá está, também tem a questão, vai tudo bater aos financiamentos. Se tens um realizador-autor, tens uma pessoa a receber um salário em vez de teres duas, portanto, obviamente, há essas diferenças todas. E há mesmo uma desvalorização do papel do argumentista e do dramaturgo em Portugal. Felizmente é um trabalho que tem vindo nos últimos anos a crescer um bocadinho, temos tido séries internacionais e nota-se a diferença. Tens o caso mais gritante, eu acho que é o do Pôr do Sol, quando vês que há um trabalho de argumento por trás, neste caso do Henrique Dias e do Roberto Pereira também, muito mais apurado, e um trabalho que respeita o guião e que respeita o que lá está, tens um sucesso nas mãos. Portanto, e também é muito criativo, atenção, e corajoso. Claro, e corajoso, foi um projeto corajoso. Mas ideias corajosas e criativas eu acredito que não faltam em Portugal. O que falta muitas vezes é a vontade de investir nelas e a vontade de, lá está, de ouvir esses argumentistas, de ouvir esses dramaturgos e dizer-lhes: aqui tens, faz e vamos ver se o resultado resulta ou não. E 9 em 10 resulta. Usando esse exemplo que estavas a falar. Desculpem se foi um bocadinho reacionário aqui. Não é nada reacionário, é um bom exemplo. Nós estamos quase a terminar aqui o nosso episódio, mas acho que pegaste num ponto que me parece interessante, que é a relação entre o investimento e o retorno. Sim. Porque quando tu tens público, quando tens mercados maiores, nós dizemos sempre, pronto, aqui quando se fala de qualquer coisa, por exemplo, eles lá na América, no estrangeiro, assim não só no país. estrangeiro, mas na América em particular, mas eles lá na América, um mercado de nicho é um mercado de muitos milhares de pessoas, não é? Claro. Ou milhões até de pessoas em alguns nichos. Há nichos com milhões de pessoas. E um nicho com milhões de pessoas sustenta muita gente e permite tal coisa, a escrita de qualidade, um realizador e um autor, etc, etc, etc. Em Portugal, o que me parece, mas aqui tu também a lançar a escada para partilhar, para trocarmos impressões sobre isso. O que me parece é que muitas vezes as coisas que se produzem, que são um bocadinho mais indie, um bocadinho mais de pensamento lateral, depois não têm público em massa suficiente para se tornarem rentáveis. E como não têm público em massa para se tornarem rentáveis, então tem que se fazer a poupar recursos. E depois lá está, depois tu vês coisas, às vezes nós vemos coisas cujo potencial até nos seduz, mas depois sentimos que umas vezes faltou o escritor, outras vezes faltou o guarda-roupa, outras vezes faltou a iluminação. Há sempre alguma coisa. Há sempre qualquer coisa que está coxo, porque a manta era curta e a grande diferença disso, por exemplo, para uma indústria que tem crescido em Portugal, o mercado das novelas, é que o mercado das novelas tem um retorno direto. As marcas investem aí. Temos cada vez mais product placement e branded são content. Vendidas também. E portanto isso permite que essa máquina se torne mais. E aqui o meu desafio, isto é uma pergunta de desafio no final, é como é que tu, enquanto autor, obviamente não é enquanto estratega, nem gestor, não é essa lâmpada mágica. Sim. Mas como é que tu achas que para os autores, especialmente para os autores, para ti em particular, como é que se contorna esse desafio? Como é que se contorna esse problema de quando tu investes numa coisa cujo conteúdo é um bocadinho mais lateral? O Nicolau Breiner tinha uma frase muito interessante que ele dizia: o público também se educa. E, portanto, não temos que dar sempre ao público aquilo que eles estão à espera de ver. Podemos educá-los para lhes dar coisas novas. Mas depois, às vezes, quem põe dinheiro precisa de tirar algum retorno disso, não é? Sim, eu acho que às vezes essa frase é uma frase muito boa e muito perspicaz até, especialmente no contexto temporal em que foi dita. Mas eu acho que também há o outro lado. Eu acho que às vezes, muitas vezes, já estamos muito a tentar educar demasiado o público, não no sentido de tentar educá-lo para um certo patamar. Estamos a pensar sempre que temos de educar o público. Não é sempre verdade. O público já tem hoje um nível de consumo e de maturidade muito diferente do que tinha nos anos 90, nos anos 2000 ou até há 10 anos atrás, porque tens as plataformas de streaming, a internet cada vez mais globalizada,
É possível hoje tu estares a ver num dia uma série francesa, no outro dia, ou na hora seguinte uma série israelita, uma série alemã, uma série americana, e consomes todo o tipo de produtos. E isto para ir ter à questão do investimento e do retorno. Porque se isto acontece cá, e se nós conseguimos consumir esses conteúdos europeus, americanos sobretudo, mas também europeus, o caso das séries espanholas é gritante. Também há um grande investimento coreano, mas isso é outro campeonato. Também pode acontecer o mesmo ao contrário connosco. Nós também podemos criar conteúdos que viajem, conteúdos que sejam internacionais e que possam ser um sucesso lá fora. Obviamente, se forem conteúdos com grandes referências a questões portuguesas muito próprias, muitas vezes esses conteúdos obviamente não vão bater da mesma forma. Mas Rabo de Peixe, por exemplo, foi um sucesso lá fora e era uma série com algum conteúdo português, mas a história é universal. Olha, vi há pouco, no dia em que estamos a gravar isto, vi há poucos dias, a propósito do cinema coreano, o Past Lives, que é uma produção canadiana e coreana, que por acaso é passada nos Estados Unidos, e que faz esse link, no fundo leva-nos para um ambiente nova-iorquino, que o mercado internacional todo conhece bem, quando 80% da história é coreana e 80% do filme é falado em coreano. Mas eles fazem isso de uma forma muito interessante, que é utilizando ali pequenos ganchos da utilização esse mundo comum que nós temos todos, que é Nova Iorque, não é? Ao colocar uma parte da história a passar-se aí, isso cria um dominador Exatamente, comum. Onde é que está a diferença aí? Está tudo no guião. Essa é que é a grande questão aqui. Está tudo no guião. Portanto, Sim. quando perguntas o que é que os autores podem fazer mais, os autores podem continuar a escrever, podem continuar a apresentar as suas histórias. E certamente, que eu falo por mim que tenho algumas na gaveta, mas há certamente muitos mais autores e escritores e dramaturgos e argumentistas Mas o que tu estás a terão dizer, mais. Mas é preciso também vontade de investir nessas histórias e de não fazer Maria do mesmo, como eu costumo dizer. O que tu estás a dizer é muito interessante, porque estás a lançar uma coisa e eu não tenho problema nenhum dizer que vou sair deste podcast a pensar nesse tema, porque me parece muito interessante. O que tu estás a dizer é a ideia de que o autor, além de pensar na história que quer contar, torna-se inteligente se for um bocadinho tático a pensar na forma como a conta. Sim, evidente. Não é? Claro. Evidente, Porque claro, no fundo é claro, mas o que eu estou a dizer é que a minha pergunta, reflexão para todos nós, e que o André respondeu com muita graça, é como é que o autor, que no fundo não está do lado do grande capital, não é? Como é que o autor se empodera no processo. Nos Estados e o que Unidos, estás a dizer é isso, é que o autor empodera-se no processo se tiver uma visão tática da maneira como a sua história é contada. muitas vezes não é? produção nos Estados Unidos e também em Espanha, num dos casos mais gritantes, que é o do Alex Pina, criador da Casa de Papel e de 300 outras séries, até aquela com o Nuno Lopes, que é muito fraquinha, tem a figura do showrunner, que é uma figura em que é o próprio autor e criador da série, muitas vezes também que funciona como argumentista, muito mais do que como realizador, como diretor de fotografia. E é uma figura que tem uma visão global sobre a história, sobre o tema da história e sobre a estratégia de aplicar a história, mas também sobre, lá está, a produção, onde é que se filma, o que é que se pode fazer aqui, o que é que não se pode fazer, qual é o tom que queremos para isto. Em Portugal, muitas vezes, e apesar de felizmente esta figura já estar a aparecer, especialmente nos casos mais internacionais, é muito ainda tido como, e onde reparar na maioria dos casos das séries, mesmo as grandes séries portuguesas, em que é apresentado sempre como a série e depois o nome é o do realizador. Nunca vem o nome do argumentista. Quase nunca vem o nome do argumentista. Mais ou menos. Porque normalmente também o realizador age no processo de escrita. Claro. E portanto também André, faz parte. É o tal realizador-autor que tu falavas, não é? Sim, isto tudo muito bem, mas entretanto há aqui as Perdemos aqui muita vítimas. coisa. Não, há aqui as vítimas do ChatGPT, não é? Sim. Esse é um tema que certamente, se falarmos daqui a 6 meses, ainda vamos estar mais. Se calhar, lá está, vou ter que começar a viver neste estúdio, porque o ChatGPT e a inteligência artificial no geral, eu acho que ainda não são, mas poderão vir a ser uma ameaça para esta área e para a área da escrita e do storytelling. E eu não acho que seja tanto pela parte da criatividade e do talento. Eu não acredito que nos próximos anos, e espero estar certo nisto, espero mesmo estar certo nisto, não acredito nos próximos anos ou na próxima década, apesar da evolução ser muito rápida, que uma máquina de inteligência artificial consiga substituir a criatividade do ser humano. Os resultados que ainda temos hoje usando um ChatGPT
são resultados muito primários, são coisas que tu notas a léguas que foram escritas pelo ChatGPT. Eu já perdi trabalhos para o ChatGPT. Pois, eu sei, por isso é que eu te perguntei isto. Como copywriter, eu já fui substituído pelo ChatGPT recentemente em 2 ou 3 trabalhos que tinha, em que me substituíram pelo ChatGPT. Eram trabalhos, obviamente, de uma escrita mais acessível, com algumas aspas, que estou a fazer com os dedos, como eu costumo fazer. Coelhinho. Eu faço a legenda. André faz coelhinhos. Faz coelhinhos com as mãos enquanto diz uma determinada palavra. É o sinal das aspas. E o que me aconteceu nesses trabalhos foi precisamente isso. Foi que à primeira enviaram uma versão do trabalho e dá só aqui um toque. E obviamente era uma versão escrita pelo ChatGPT, percebia-se perfeitamente. É óbvio para alguém que trabalha com escrita e com comunicação, quando está perante um texto do ChatGPT, da mesma forma que um professor, eu acho, está perfeitamente ciente quando o aluno copia num texto ou não e consegue ver que aquela não é a linguagem do aluno. Textos com 5 parágrafos, em português do Brasil, com outras frases e rococós, cheios de adjetivos, cheios de adjetivos e vazios. E com a combinação da moda, que é advérbio-adjetivo, que é aquela coisa de insistentemente divertido, extremamente complicado, sempre as combinações de advérbio-adjetivo da moda. Deixa-me só dizer-te isto só muito rápido. Tivemos aqui uma convidada, a Margarida Oliveira, que dizia que os advérbios é a coisa que mais empata a comunicação. É verdade. Eu acho que empatam bastante. Mas o ChatGPT ainda não sabe empatam isso. extremamente a comunicação. Empatam insistentemente a comunicação. E portanto é isso. Na verdade, eu acho que vamos assistir a uma grande revolução nesta área, mas acho que, acima de tudo, o que vai acontecer nos próximos tempos, nos tempos mesmo próximos, curto prazo, não vai ser uma substituição a nível qualitativa, vai haver uma substituição a nível quantitativa, porque, obviamente, é mais barato e é mais fácil para um cliente. Eu agora já, falando um bocadinho na parte do copyright e da publicidade, eu acho que é mais fácil para um cliente não ser tão contrariado em certos trabalhos. Ou seja, escreve o prompt, escreve o chamado prompt do ChatGPT, escreve a coisa, sai-lhe um texto, o texto é saído, e tem ali logo direito a 4, 5 alterações, porque depois diz, olha, escreve mais à esquerda, escreve mais à direita, faz mais assim, faz mais assado. E, portanto, acaba por ser o próprio, ser o juiz, o carrasco e o executor, aquela coisa, não é? Em que ele pede para fazer, alguém escreve-lhe aquele texto, não tem propriamente o discernimento, muitas vezes. Não tem contraditório, que é a coisa que os clientes mais adoram, obviamente, é não ter contraditório. Eu também adorava não ter. E perde-se um bocadinho este processo também de comunicação, muitas vezes, que, lá está, mais do que o espectador, o cliente também muitas vezes educa-se e faz parte do trabalho, é obviamente. Eu não saberei tudo sobre a gestão, claramente não sei tudo sobre gestões de empresas, mas também de criatividade espero que digam, também não sei tudo, vamos aqui negociar e chegar a algum ponto. Mas pronto, vão ver muitos criativos a perder trabalho para o ChatGPT eventualmente. Sim. Olha, André, vamos mesmo ter que acabar. Só a última coisa, última das últimas. E só porque tu falaste de rendimentos. Porque falámos de rendimentos e de sobrevivência e a ideia de que ainda podes vir parar a viver aqui neste estúdio, que está super bem. Sim, eu acho que ficava muito bem aqui neste estúdio da Criativa. Este estúdio é incrível. Este estúdio é ótimo. Tu podes celebrar casamentos, certo? Eu posso celebrar casamentos, sim. Sou ordenado para celebrar casamentos em vários estados dos Estados Unidos. Em Portugal, infelizmente, ainda não obtive o diploma, mas sou ordenado pela Igreja Universal da Vida. Tive um grande processo espiritual de cerca de 5 a 10 minutos no formulário do site. E agora, tenho o diploma, tenho o curso. Eu posso celebrar casamentos, batizados, divórcios, funerais não posso. Acho que não posso porque era tipo extra, tinhas de pagar o premium não posso fazer os funerais. Portanto, já sabem, se vocês ou se alguém estiver interessado num casamento batizado, pode sempre contactar-me para isso também. Recebo uma ótima newsletter. A newsletter da Igreja Universal da Vida é das melhores newsletters que eu recebo. Portanto, aconselho imenso. Pronto, então é isso. Não temos melhor. Acabamos desta forma ecuménica. Exatamente. No fundo, vão em paz, meus irmãos. Muito obrigado. Exato, é isso mesmo. Olha, obrigada, André. Obrigado. Eu ficava, mas tu sabes que isto é verdade. Eu ficava aqui
a conversar contigo, sei lá quanto tempo mais. Estás a dizer isso por pena, mas eu agradeço. Não estou a dizer A bondade é isto, a bondade é isto. Não estou a dizer por dó. É verdade. Não estou nada, É fácil sabes de bem cantar. que não, até porque nós já nos conhecemos há muito tempo e pronto, é fantástico falar contigo. Obrigado. Obrigada. Vocês são Obrigada. Muito incríveis. obrigado. Foi mais um episódio do, como eu costumo dizer, um podcast em que eu e a Paula Neto conversamos sobre coisas de comunicação, e para a conversa não ficar aborrecida, costumamos trazer um convidado que saiba qualquer coisa sobre o assunto. Lamento imenso por isso. Isto é uma Nessa impossibilidade trouxemos o André. como eu costumo dizer, é um podcast da Criativa Podcast Series. A produção foi do Gonçalo Mendes e do Pedro Guilherme. E voltamos a encontrar-nos aqui em breve com outra conversa, sempre com estes dois residentes e com um convidado que traz um bocadinho de elevação à conversa. Exatamente. E que, no caso do André, não se cita, mas podia. Mas podia. Obrigada, André. Obrigado.